Queridos, durante a Reforma Protestante, o movimento de metrificação dos Salmos tinha um objetivo, visava transformar as Escrituras em meio participativo da igreja, através da tradução dos Salmos para a língua nativa, seja francês, alemão. Também tinha como objetivo que pudesse se cantar de forma poética cada salmos, para que de uma forma muito pedagógica toda a igreja participasse e aprendesse. Calvino foi um dos que também fortaleceu essa visão com o objetivo de educar a igreja também e o povo na sua maneira de servir ao Senhor e de forma religiosa. No entanto, um problema surgiu naquele período, porque salmos, e como esse que nós vamos expor aqui também, levantou-se questionamentos, como nós poderíamos cantar com sinceridade um salmo como esse, como nós poderíamos dizer que não é orgulhoso o nosso coração, como nós poderíamos apresentar-se diante de Deus de forma sincera, cantando, dizendo que não é soberbo o nosso coração. Dessa forma, eles começaram a pensar e a discutir e a olhar para si e dizer: nós podemos dizer para a nossa alma sossegar? E de alguma maneira, meus irmãos, nós fazemos isso ainda nos dias de hoje. Nós cantamos algumas canções difíceis para nós e que poderia, de alguma maneira, ser questionado a sinceridade dos nossos corações. Nós cantamos, por exemplo, eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Quando cantamos, expomos as nossas vidas, ou quando oramos, podemos dizer de alguma maneira, de forma sincera, que isso é uma verdade em nossos corações. Quando dizemos que descansamos no Senhor, no dia do Senhor, nesse domingo, estamos sendo sinceros com o Senhor, a nossa alma está descansando no Senhor. Eu quero refletir com vocês que o descanso da nossa alma não é uma experiência superficial. Na realidade, ela é um resultado de uma experiência profunda com Deus, aonde nós depositamos a nossa vida para deixar a autossuficiência de lado, o orgulho, a soberba, expor a nossa vida diante do Senhor, aquietar a nossa alma, o nosso coração e transformar isso numa esperança, numa confiança que nós podemos ter naquilo que cantamos e oramos. E para isso, eu te convido a ler agora comigo o Salmo de número 131, que diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para todos sempre. Oremos ao Senhor para que a sua palavra encontre o destino, o coração e o solo fértil em nossas vidas. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e a tua palavra ela é suficiente para as nossas vidas. Fale hoje mais uma vez aos nossos corações, apesar da minha vida, que o Senhor possa, por meio do seu Espírito,
encontrar os corações abertos, mentes iluminadas, para que o Senhor seja visto, testificado por meio desta palavra, em nome de Jesus. Queridos, são apenas 3 versículos, rápidos de ler, mas muito difícil de se aprender. Essa é uma grande realidade. 30 segundos você vai ler este salmo e talvez vai levar a vida inteira para poder praticá-lo. De alguma maneira, nós estamos diante de uma das belas expressões de humildade e confiança em Deus que o salmista Davi, ele nos convida. E não há consenso aqui entre os comentaristas qual foi o tempo, qual foi o momento em que Davi expressou esse salmo, escreveu diante de alguma situação. Mas há aproximadamente uma grande maioria que pensa que o momento em que Davi escreveu era justamente aquele período inicial de 1 Samuel 18, quando Davi começa a ser perseguido pelo ciúme de Saul. Quando Saul ouve as mulheres cantando, Saul matou seus milhares, porém Davi suas dezenas de milhares. E com isso, Saul começa a se preocupar com o trono, achando que de alguma maneira Davi já estava junto com o povo tramando a sua derrubada para assumir o trono. Mas a realidade é que, se este fato for verídico e esse for o contexto, Davi não estava muito preocupado em assumir o trono. Davi estava preocupado em se apresentar diante de Deus, porque não havia um desejo no seu coração. Davi queria exatamente o que Deus queria para ele. Davi era um pastor de ovelha, cuidando do rebanho do seu pai. Deus o chama para uma nova vida e o capacita para isso. Davi chega diante de Deus nesse salmo, apresentando a sua vida, e num contexto progressivo, ele diz que primeiro ele renuncia a qualquer soberba do seu coração, depois que ele exerce uma disciplina na sua alma para não procurar grandes coisas, nem coisas maravilhosas para ele mesmo. Ele apresenta o seu coração, os seus olhos e as suas ações. Se o coração deseja, os olhos irá manifestar o desejo. E isso se transformará numa ação pública do desejo do seu coração. É provável que Davi esteja aqui fazendo uma espécie de prestação de contas ao Senhor, dizendo: Senhor, tu sondas o meu coração, tu sabes o que está dentro de mim, tu sabes de fato o que eu quero. Davi não estava negando que em algum momento ele pudesse ter desejos e soberbas, mas ele estava dizendo que naquele momento o seu coração não queria nada daquilo que Deus não queria para ele. Ele não estava de olho no trono, ele não queria fomentar a ideia de tomar o lugar de Saul. Ele queria estar com o Senhor Jesus. Diante de tudo isso, o Salmo 131, ele nos confronta a uma verdade profunda. A verdadeira espiritualidade não é fazer mais coisas, não é desenvolver grandes conquistas, mas descansar na vontade de Deus. Descansar o nosso coração naquilo que Deus reservou para cada um de nós.
E é uma verdade para nós que nos dias atuais, diante das grandes coisas e das grandes realizações, nós também somos tentados a querer aquilo que Deus não reservou para nós, aquilo que Deus não pediu para nós fazermos. Nós somos especialistas em responder perguntas que não estão sendo feitas, fazer coisas que o Senhor não pediu para nós. Este salmo nos convida a aprender a descansar na simples e maravilhosa vontade de Deus para nós. Descansar na simples e maravilhosa vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, quando nós temos Deus como suficiente, nossa alma sempre estará quieta. Quando Deus é suficiente e a sua vontade, de fato, é boa, perfeita e agradável, a nossa alma sempre descansará no Senhor. Portanto, a pergunta final que nós precisamos responder é: como a alma pode descansar em Deus? E aqui o salmista nos convida a refletir, sendo honesto com nós mesmos, olhando para si, sabendo cada um de nós que a nossa mente não para, às vezes nem enquanto dorme, que o nosso coração, de alguma maneira, deseja controlar tudo. Somos a solução perfeita para todas as coisas. Nós temos resposta para tudo. Somos a geração que basta uma notícia, todo mundo precisa se posicionar, porque todo mundo tem algo a dizer sobre um determinado assunto, porque todos conhecem tudo e todos controlam tudo. Nós vivemos uma vida marcada por a ansiedade e pela pressa de fazer e dizer muitas coisas. Mas se sabemos e entendemos que não descansamos, o Salmo agora nos convida a pensar e a refletir como Davi nos descreve e nos aponta para o caminho do descanso, exatamente o que ele praticou. Vejamos o que Davi diz e começa falando. Ele diz que: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O salmista inicia a sua oração diante de Deus dizendo: Senhor. E aqui está a primeira lição para o descanso da alma: reconhecer o senhorio de Deus. Não somos senhores da nossa própria vida. Fomos chamados para se submeter ao senhorio de Deus, e não apenas em algo cotidiano, com palavras que reconhecemos: Tu és Senhor das nossas vidas. Mas quando dizemos e praticamos e reconhecemos de fato que Ele é o Senhor das nossas vidas, nós primeiro reconhecemos que Ele é o soberano absoluto sobre todas as coisas. Não há questionamento do seu senhorio. Ele controla as nossas vidas segundo a sua vontade. Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor da história e Ele é o Senhor de cada detalhe das nossas vidas. Nada foge ao seu controle. Efésios capítulo 1, versículo 1 diz que em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz
todas as coisas conforme o seu conselho e vontade. Sua vontade que é eficaz, sua vontade que é perfeita, que governa tanto os grandes eventos da história, quanto também os pequenos detalhes do cotidiano da nossa vida. Se nós entendermos, como o salmista Davi, que o Senhor governa as nossas vidas, estar no campo pastoreando as ovelhas ou estar no trono não fará diferença. Porque Ele é Senhor, é Ele quem governa cada detalhe das nossas vidas. Me lembro de uma situação particular na nossa vida familiar, eu e minha família, nós gostamos de comer banana. É praticamente a família toda. E um determinado tempo da vida de escassez, de dificuldade, nós, ainda sem filhos, nós desejávamos comer banana. E parece algo simples. E o Senhor, através de um pastor e de um amigo, fui pregar numa comunidade terapêutica. E na volta, ele falou, sente aqui atrás, era uma Kombi. E ele, voltando para casa, parou. São Paulo tem bancas de frutas 24 horas. E ele parou, comprou frutas para ele, pegou um saco cheio de banana. Falou assim, ó, Germano, isso aqui é para você. E eu, ali atrás, graças a Deus, louvei ao Senhor pelas bananas que ganhei. Passou-se os anos, filhos e outras demandas e outras necessidades. Era um período que eu precisava de um carro. E nós estávamos sem carro, gêmeas, indo para a igreja, empurrando carrinho de gêmeos, uma luta. Falei, Senhor, olha, tu sabes que eu preciso. E de repente, estava já em Brasília, um amigo liga para o meu cunhado e diz, olha, não estou conseguindo falar com o Germano, mas ligue para ele e diga para ele que eu preciso dormir. Aí o meu cunhado perguntou, mas por que você precisa dormir? É porque o Senhor me disse que ele precisa de um carro. E já tem um mês que eu não durmo. E eu preciso dormir. E eu vou mandar um recurso para ele comprar um carro. O recurso não era total, mas adiantou bastante, viu? E na notícia, quando nós recebemos, o Senhor falou o meu coração e disse, eu sou o Senhor da banana e sou o Senhor do carro. O mesmo Deus que controla o detalhe da sua necessidade, que está na provação com você, é o mesmo Deus que te pede para descansar numa necessidade grande. E não conto isso para que nós possamos viver de maneira inútil, mas para que nós possamos olhar para a soberania de Deus e dizer, tu és o Senhor que controla a minha vida, tu és o Senhor que me sustenta em cada detalhe. Por isso, o senhorio de Deus não é simplesmente dizer, Senhor, eu sei que tu és Senhor, é reconhecer a sua soberania, e que neste momento o Senhor está exercendo, conforme o seu conselho, a sua vontade. A implicação disso é que a nossa vida não é regida pelo acaso, mas pela providência. O Senhor controla todas as coisas e provê segundo a sua vontade para que isso gere confiança e descanso para a nossa alma em Cristo Jesus. O senhorio de Cristo não é apenas para a salvação, ele é o senhorio para a vida. A ideia de um Jesus Salvador
e de fato é aquele que nos garante a salvação para a eternidade, é também o Senhor que governa as nossas vidas aqui nessa peregrinação. É aquele que sustenta todas as coisas. A vida cristã é uma vida de submissão, de obediência progressiva. O crente não pertence a si mesmo, mas pertence a Cristo. Por isso ele descansa. O senhorio de Deus se manifesta todos os dias na sua providência e santificação. Por isso, descanse a sua alma nos braços daquele que te criou, que te elegeu e te salvou, e não te deixará só durante a sua caminhada até a eternidade. Ele continua sendo o senhorio, o Deus que governa, que sustenta todas as coisas, que reina sobre a sua vida e com o seu espírito aplica e governa todas as coisas para o bem e para a sua glória. O salmista não diz apenas que ele reconhece o senhorio do Senhor. O salmista diz que ele renuncia à soberba. O meu coração não é orgulhoso. Senhor, não é soberbo o meu coração. O versículo apresenta uma progressão significativa. O orgulho aparece no coração, manifesta-se no olhar e muitas vezes governa o nosso andar, porque nós achamos que podemos controlar todas as coisas. Davi se recusa a aceitar esse caminho. E ele se recusa de maneira prática, dizendo: eu não quero nada do que o Senhor não tenha para mim. Eu não estou em busca de coisas grandes. Se o Senhor o trouxer, maravilha. Mas se o Senhor não fizer, maravilha também. Se sou chamado para algo público, amém. Mas se sou chamado também a um momento reservado, aonde ninguém me vê, ele continua sendo o Senhor. Davi sabia disso. O Senhor era suficiente para Davi lá no pasto, como também foi suficiente para ele como rei. Isso é renúncia de quem eu sou, apontando para Cristo, dizendo: tu és a razão da minha vida, tu és o motivo que me faz cantar e andar. Aqui está uma verdade decisiva para as nossas vidas. Enquanto a alma estiver tentando controlar o próprio futuro, conquistar a sua própria grandeza ou viver acima da medida que Deus deu, ela não descansará. Deus não irá coexistir com o orgulho que produz agitações nas nossas vidas. Essa é uma verdade fundamental para nós. O descanso da alma começa quando deixamos de disputar com Deus o governo das nossas vidas. Você passa a descansar quando você não é mais senhor da sua própria vida. Isso não é inércia. Isso não significa que você viverá de forma passiva sem fazer nada. Mas isso significa claramente que se o Senhor não quer, aceite, porque Ele sabe o que é melhor para você. Assim como Ele sabe o que é melhor para mim, porque Ele é Cristo. O salmista continua dizendo que o seu descanso em Deus passa, ao invés da soberba, pelo contrário, por uma ação ativa de fazer calar e sossegar a sua alma. Uma ação ativa que diz:
eu preciso dizer ao meu coração, eu preciso conversar comigo mesmo e dizer: o Senhor é suficiente para a minha vida. Marcos capítulo 5 fala de uma mulher enferma que tocou na orla do Senhor. Havia 12 anos que ela sofria de uma hemorragia. E ela dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Ela dizia para si mesma, ela não dizia para os outros, ela dizia para si mesma. Você tem noção do que é alguém durante 12 anos com uma hemorragia que não parava? No período de Jesus, Levítico 15 diz que uma mulher dessa forma precisava ser separada, isolada. Ela era retirada do convívio social, ela era retirada do convívio religioso. Sua vida era um caos. A sua alma provavelmente estava em desespero, por uma razão simples. Eu já estou aqui, lutando, médicos não resolveram, gastei todo o meu dinheiro, mas eu encontrei em Jesus, em ouvir falar de Jesus, que Ele seria a minha solução. A alma precisa ouvir que Cristo é a solução para as nossas vidas. Não se engane, o mundo não dirá nada a você. O mundo, inclusive, dirá que você precisa olhar para si mesmo, porque você é capaz, é forte. Mas ao invés disso, as Escrituras dizem que a alma precisa reconhecer que Cristo é o Senhor das nossas vidas, para não nos levar a disputar com Deus o governo das nossas vidas. A alma precisa estar quieta, descansada. Esse descanso não é acidental, ele é deliberado. Davi diz que não fez apenas a alma ficar quieta, ele diz que a aquietou. Fiz calar e sossegar a minha alma. Observe que essa expressão aponta para uma alma que deixou de estar agitada para se tornar calma e tranquila. Davi não está dizendo que nunca foi tentado, mas que se recusou o atalho da ansiedade, do controle e resolveu esperar no Senhor de modo pleno. Veja a metáfora que Davi usa. Ele diz que para isso era semelhante como uma criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Davi coloca e nos aponta para uma relação de um bebê com uma necessidade física do leite materno. Toda criança precisa do leite materno e chora porque precisa do leite materno e vai até a mãe. Mas em um dado momento da vida, e alguns estudiosos dizem que é a primeira ruptura drástica da criança, aonde começa a se desenvolver a maturidade, é quando ela é desmamada. Acredito que para as mães também é algo doloroso, tal como é para a criança. Mas quando essa criança rompe a necessidade física de ir até a mãe por causa do leite materno, ela procura a mãe, não mais pela necessidade, mas pelo colo seguro da própria mãe.
Davi está dizendo que a nossa relação com Deus não pode ser uma relação em que nós buscamos a Deus por aquilo que nós precisamos, mas a nossa relação com Deus é descansar nos braços daquele que sustenta todas as coisas, que traz paz para a nossa alma. Nós vamos até Ele não mais pela utilidade, nós vamos até Ele porque Ele é Pai. E descansamos nos seus braços, porque Ele nos alimenta, não mais pela necessidade, mas porque alcançamos a maturidade de descansar a nossa alma nele. A alma que descansa em Deus não busca mais o próprio Deus por aquilo que Ele pode dar. Antes, corre atrás do seu amor, da fidelidade e do compromisso de viver com Ele. O descanso da alma não é a ausência de luta, meu irmão, mas é a maturidade da confiança em que podemos olhar e dizer: Senhor, Tu és a nossa esperança. Davi parte para um olhar coletivo. Descansar a sua alma não bastava restringir-se apenas a ele. Ele convida Israel a confiar e a esperar no Senhor. Se voltarmos no capítulo 130, versículo 7, diz: espera, ó Israel, no Senhor, pois o Senhor e no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. Davi volta a apontar para uma esperança, para uma confiança, concluindo uma exortação a Israel e convidando-o a esperar no Senhor com a mesma confiança que o salmista estava diante dele. Depois de falar de si mesmo, depois de dizer como ele fez calar a sua alma, ele amplia para Israel e diz: Israel, espera no Senhor. Isso significa que o descanso da alma não termina numa experiência individual, mas se torna um convite comunitário para o povo de Deus, olhando para Deus, para que o mundo veja: nós temos paz com Deus. O mesmo Deus que aquietou a alma de Davi é aquele que faz Israel descansar no Senhor. Espera no Senhor. E esperar no Senhor não significa cruzar os braços, significa repousar em seu coração. Enquanto caminhamos, enquanto vivemos, enquanto trabalhamos, enquanto estamos em família, enquanto estamos nesse ambiente religioso, talvez com o coração aflito pelas adversidades da vida, a esperança ainda é a mesma: Cristo Jesus, nosso Salvador. A alma descansa no Senhor porque aprende a não ter pressa, ela aprende a ter fé. Ela não está desesperada pelo controle, ela está entregando a sua vida no controle e na segurança que há no Senhor Jesus. O descanso verdadeiro, ele vai expressar uma perseverança desde agora e para sempre. O salmista diz: espera, Israel, no Senhor, desde agora, desse exato momento em que a sua alma está aflita, em que o seu coração está agitado. Espere agora e para sempre, porque esse Deus não muda. O descanso da alma não é momentâneo, é uma postura de cada cristão dizendo ao Senhor: eu confio em Ti, independente
das circunstâncias. Meu amado, eu tenho certeza que você já esteve ou está com a sua alma cansada. Mas a pergunta que nós precisamos responder individualmente agora, depois de responder aquilo que Davi nos propôs, como descansar, não é se a nossa alma está cansada ou se você está cansado. A pergunta que eu e você nós precisamos responder é: sua alma aprendeu a descansar em Deus? Você tem aplicado o seu coração em descansar no Senhor? Ao cumprir o terceiro mandamento, dizendo: o Senhor é o meu descanso, também para a minha alma, não apenas para o meu corpo físico. Este salmo, ele nos ensina que o descanso, ele não nasce da ausência de problemas ao nosso redor, mas ele nasce de uma postura que entende claramente que o coração deve se render ao Senhor. Talvez você chegou aqui com o coração agitado, com a alma abatida por diversas coisas, por diversas situações. Mas o Senhor convida você hoje a descansar nele, a deitar-se no colo do Senhor Jesus e a reconhecer que Ele é soberano na sua vida. Renuncie o orgulho de querer controlar todas as coisas. Há situações que irá fugir ao seu controle. Há situações que inquietam a alma, mas que você não tem controle sobre ela. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Confia no Senhor. O salmista também diz no Salmo 42, no versículo 3, que as suas lágrimas estava sendo o alimento dele dia e noite. E ele pergunta a si mesmo, Salmo 42, versículo 5, por que está abatida a minha alma? Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio. O descanso acontece quando há rendição. Quando você entende que as suas forças encerraram, mas que o Senhor continua sendo soberano sobre a sua vida. Queria te convidar a curvar a sua cabeça agora e apresentar a sua alma diante de Deus. Talvez nós reconhecemos teologicamente a soberania de Deus, mas entre a ortodoxia e a ortopraxia, às vezes há um vale que nós precisamos romper. E ele será rompido quando a alma se render ao Senhor, quando a alma descansar nos braços daquele que é Senhor e Pai. Por isso hoje você pode descansar nesse Senhor, nesse Deus que sustenta todas as coisas. Pai, este salmo não é apenas
um questionamento à sinceridade dos nossos corações, se podemos ou não cantá-lo. Este salmo é um ensinamento de que a alma precisa se entregar ao Senhor. E ela se entrega quando o coração está rendido aos teus pés. Quando cada detalhe das nossas vidas, cada momento, nós olhamos para Cristo e dizemos: Tu sempre foi e sempre será a minha única esperança. Quando o mundo, agitado pela ganância, pelo poder, pelo desejo de fazer além do que se pode, o Senhor nos convida a dobrar o nosso coração diante de Ti e reconhecer que Tu és o Senhor. Faça isso com a Tua igreja, faça isso com o Teu povo, que nós possamos, inclusive eu, no dia da agitação, lembrar e reconhecer que Tu és a nossa única esperança. Faça isso por nós, em nome de Jesus. Amém.